Eu descansei diante daquela situação. Eu não consigo imaginar abrir mão dessa presença. E essa presença, muitas vezes, tem pessoas, sabe, que acham que essa presença, essa presença sobrenatural é só para o fulano, para o ciclano. Não, ela é para nós. Só que basta dispor. É como foi falado aqui do início, às vezes a pessoa fala assim, eu queria falar desse Espírito Santo, eu queria ter essa experiência do Espírito Santo. Mas quando você começa mais ou menos assim, falar para ela, então, olha, faz assim, dobra seu joelho, estabelece um secreto, aí a pessoa daqui a pouco ela não quer mais. Porque o Senhor, Ele tem acesso, Ele vem toda vez que chamamos. Mas nós precisamos chamar, nós precisamos se doar. E muitas vezes se doar também traz lágrimas. Se doar tem transformações que eu olho para trás e eu falo, Senhor, como valeu a pena. Como eu mudei. Gostava de uma novela, mas eu gostava mesmo. Adiantava tudo correndo para assistir. Mas na medida que o meu secreto ele começou a pedir mais de mim, que eu comecei a receber aquela presença e eu queria mais, eu já não conseguia ver a novela toda, o capítulo todo. E aí eu ficava tentando ajustar o horário do meu secreto, mas quando Deus chama não tem jeito. Quando começa a sentir aquela falta, aí você vai. Aí por fim eu assistia tipo o início da novela, eu peguei o início que ela começou, eu peguei o meio e o final. Porque eu já não estava mais presa àquilo. Com o tempo, o meu secreto era mais importante que a novela. E aí eu comecei a olhar para trás e eu já não assistia mais novela. Aí eu passei vou assistir um documentário, vou assistir um jornal nacional, eu vou alguma coisa. Mas às vezes eu ligava a TV, o Espírito Santo falava assim, vai orar. E aí? E eu ia. Hoje eu vou falar assim, a TV na minha casa. Pode chegar lá e perguntar minhas filhas. A TV na minha casa hoje, isso é elas, porque é o hábito. Porque quando eu ficava na novela, elas também ficavam. Quando eu me prendia a determinada coisa, não que eu estou falando que você não possa assistir, tá? Eu estou falando uma experiência que elas ficavam e assistiam. Aí a TV começou a ser ligada menos. Hoje ligamos uma Netflix quando, às vezes um filme, vou fazer um trabalho de escola, vou procurar alguma coisa no YouTube, eu vou alguma coisa, a TV é o que menos se liga lá em casa. E você está errado? Não, você não, gente, eu não estou falando disso não. Eu estou dizendo que quando você começa a ter aquela intimidade com o Senhor, aquela presença te preenche tanto, que o seu ouvido, abre o seu ouvido espiritual e você começa a ficar atento para outras coisas. Você começa, não que você passe o seu tempo todo na sua casa, no seu secreto, mas coisas que antes te tomavam o seu tempo e que era importante já não são mais. Ela já não é a primeira coisa. Então tem coisas que às vezes eu paro para fazer e eu olho e falo assim, se eu ir lá pro meu cantinho vai ser melhor, vai me preencher mais. Porque não tem nada que se compara à presença do Senhor. Do que a gente sentir essa presença. Eu vou deixar para você falar, porque daqui a pouco eu vou para a intercessão, que eu não consigo separar essas partes, tá? Intercessão também oração é mais relacionamento. Intercessão é essa batalha, né? Eu só queria falar uma parte do Leonardo Evangelho aqui. Eu gosto muito dele, em nome de Deus. Diz assim, a oração toca a eternidade, na terceira página, né? Da apostila. Um grande homem de Deus que um profeta. Ele já morreu. Pastor, você quer uma? Quero. Ele não chegou a pegar? Você tem isso, não? Peguei não. Diz assim, a oração toca a eternidade, Leonardo Evangelho. A estatura espiritual de um cristão é determinada pelas suas orações.
O pastor, o ministro, o líder, ou o crente que não está orando está se desviando. O púlpito pode ser uma vitrine onde o pregador exibe seus talentos, mas o aposento da oração, o lugar da oração, não tem como dar um jeito. Aquilo que a gente estava falando. Nós não somos aquilo. Na frente de um púlpito, cantando, você pode expor seu talento, mas na oração, diante de Deus, não adianta vir com palavra bonita, lá você fala o seu português mesmo, você fala algo. É isso que eu ia te falar, lá nem tem essas palavras bonitas. Lá não tem, diante de Deus não tem. Às vezes quando ele está orando no microfone, a gente quer falar bonitinho. Mas diante de Deus não tem jeito, você rasga a sua alma, é isso que Deus quer. Aí ele continua assim: embora a igreja seja pobre em muitos aspectos, ela é mais pobre ainda na questão da oração. Contamos com muitas pessoas que sabem organizar, mas poucas dispostas a agonizar. Muitas que contribuem, mas poucas que oram. Muitos pastores, mas poucos fervor. Muitos temores, mas poucas lágrimas. Muitas que interferem, mas poucas que intercedem. Muitas que escrevem, poucas que combatem. Se fracassarmos na oração, fracassaremos em todas as frentes da batalha. Então, não há nada mais importante do que a oração. Tudo que é construído no reino de Deus é na oração. As maiores mensagens que vai rasgar a alma de um pecador, que vai levar um pecador a Jesus, ela não foi construída ali na frente, não. É verdade. Os maiores estudos não foram construídos, foi construído no período de oração, que o cara estava rasgando a alma dele. Para uma pessoa chegar a chorar, para um pecador chorar diante de Deus, primeiro a pessoa que está ministrando ali precisa chorar diante de Deus lá no quarto da oração. Nos livros de Salmo, né? Salmista, isso. Então tudo é conquistado na oração. Para uma igreja ser robusta e forte, ela precisa primeiro, os homens, as mulheres de Deus, ter passado momentos na oração, ter organizado alguma coisa. Tudo na oração. Tudo é vencido no mundo espiritual. Tudo é feito na oração. A parte que depois tudo aqui, a nossa festa foi tão bonita, né? Foi tão tremendo, foi tão impactante, pessoas aceitou Jesus. Mas tudo foi construído lá na oração. É que nem uma árvore que a gente olha assim, nossa, as flores lindas, os frutos tão saborosos, mas a raiz dela tem que ter sido forte. Então, ela cresceu primeiro para baixo. Então a igreja só é forte. A gente está começando a obra. Poucos meses. Tem nem um ano. A gente só vai vencer se for vencer na oração. O que as igrejas hoje, muitas igrejas hoje estão desmoronando, porque não foram construídas na oração, não está alicerçada, não tem a base. Se uma igreja é alicerçada na oração, ela vai sobressair, ela vai vencer, não tem jeito não. Ela vai mandar missionários, evangelistas, profetas, vai ter tudo ali que a palavra diz que vai ter, porque ela foi construída em Deus. Então continua, Leonardo Rio. Os dois requisitos para se ter uma vida cristã vitoriosa são visão e fervor. Ambos nascem da oração e dela se nutrem. O ministério da pregação é de poucos. O da oração, mais importante de todas as atividades humanas, está aberto a todos. Porém, as criancinhas espirituais comentam sem o menor constrangimento: hoje eu não vou à igreja, porque é dia de reunião de oração. Verdade. Não sabendo, né? Porque a reunião mais importante é a da oração. É a oração. Mais importante de tudo. É bem possível que Satanás não tema grande parte das pregações de hoje. Mas a experiência do passado leva-o a regimentar todo o seu exército infernal para lutar contra um cristão que ora. Um homem e uma mulher de joelhos, um homem e uma mulher que tem uma intimidade com Deus. Porque na verdade o mundo espiritual
Você é conhecido no mundo espiritual. Satanás conhece você, não é porque ela... Eu conheço a Isabela, ela canta lá na igreja. Ela é do Ministério de Louvor, não. Satanás só vai conhecer você se você for uma mulher de oração. Aí eu conheço a Nádia. Ela vai no estudo, fala muito. Só vai conhecer você se você for uma mulher de oração. Aí eu conheço o pastor Adriano, um homem de Deus, profeta. Aquele que fala lá na frente lá. Deus usa ele. Satanás só vai conhecer você se você... Então ele conhece o mundo espiritual, não é o mundo físico, não é essa parte. As coisas são vencidas onde ninguém está vendo. As maiores mensagens, os maiores estudos são construídos no quartinho de oração. Quando você está com lágrimas, Deus está trazendo uma mensagem, não é só a teoria, mas Ele está trazendo algo para a sua alma. Aí você chega ali e as pessoas se rendem a Jesus, as pessoas conhecem o reino de Deus e não sabem o que aconteceu. Não foi uma hora, não foi 2 horas ali na frente do culto, não. Foi anos, foi meses, foi dias, foi anos Deus forjando você. João Batista, quando ele pega o profeta João Batista, o ministério dele foi 6 meses. Aí arrancaram a cabeça dele. O ministério de João Batista foi 20 anos dele sendo forjado no deserto. Quando Deus pega um homem, leva ele para o deserto, separa ele e fala, eu quero você aqui longe de pessoas, na solidão, e começa a forjar aquele profeta ali. 20 anos. 20 anos forjando um homem para ser usado só 6 meses. Mas também o homem, o inferno era abalado. Quando o homem estava ali, pessoas vinham atrás dele. Então, é isso que Deus está querendo fazer hoje. Homens, mulheres, ele é forjado. Às vezes a gente fica, nossa, fica tanto... Pessoas iam atrás dele. Porque ele tinha o toque de Deus. Aquele homem estava pegando fogo. Aquele homem jorrava óleo. As pessoas vinham, eu quero João Batista, vinham de outros países, outros estados, outras cidades. Eu quero... Tem algo diferente naquele homem. Porque o homem foi forjado 20 anos. Para que o ministério dele fosse 6 meses. Hoje em dia, a gente faz um cursinho aí para ser alguma coisa na igreja, 6 meses e quer ter um ministério de 20 anos. É o contrário. Faz um cursinho, faz ali, ganha uma carteirinha, ganha um diplominha, 6 meses. E quer ter um ministério poderoso, 20 anos, Deus forjando, Deus trazendo lágrimas daquele homem. Aquele homem que era separado, aquele homem que não tinha uma vida, ele não tinha... Deus, eu quero você aqui. É por isso que Deus tem feito isso com você, Nádia, Adriano, Isabela. Deus tem separado. Às vezes a gente queria tanta coisa, mas Deus não, eu quero você separado. Estou preparando você, forjando, estou criando cicatrizes em você. É isso que Deus tem feito conosco. É verdade. Eu fico olhando que muitos sorrisos, eu já presenciei muitos sorrisos que não sabe, mas foi preciso cair muitas lágrimas para que aquilo acontecesse. E foi lá no secreto. Muitas coisas acontecem, às vezes na nossa família, e o nosso familiar não sabe o quanto doeu, eu sou um exemplo disso. O quanto doeu no secreto. Quantas lágrimas foram necessárias. Então eu bato sempre nessa tecla assim é igual muitas vezes testemunho a gente conta porque para edificar o nome do Senhor, para exaltar, glorificar, para dizer que Deus de ontem é o mesmo de hoje, que Ele não mudou. Então a gente vem contar às vezes um milagre, um testemunho. Aí a pessoa começa assim, poxa, mas tem tanto testemunho, sempre tem uma experiência para contar, sempre tem algo, porque até o seu testemunho começa a incomodar. É verdade. Até o seu testemunho.
Só que muitas vezes antes de chegarmos aqui para contar esse testemunho, para exaltar e para glorificar o nome desse Deus, vai lá atrás ver o que passamos. Vai lá ver, se não fosse esse Deus, se não fosse o Espírito Santo do nosso lado, se estaríamos aqui para contar esse testemunho. Nem aguentaríamos, nem chegaríamos a ver o que Deus faz, se não fosse aquele secreto lá, se não fosse a intimidade, se não fosse o relacionamento. Então, às vezes, somos tidos como loucos, fanáticos. Um tempo atrás, a minha filha mais nova, ela é até engraçada, assim. Ela ouviu, né? E eu, no meu secreto, eu falei, Deus, que essa dor na alma, mas eu sei que ela vale a pena. E aí, quando eu saí assim, ela falou assim, mamãe, desde pequenininha, de vez em quando eu escuto alguma coisa de dor na alma. Eu nunca senti essa dor. Eu falei assim, sabe por quê, minha filha? Não é porque você é nova ou não, porque secreto é independente de idade. E daqui a pouco eu vou contar uma experiência minha aos 9 anos. Então é independente de idade. Secreto é você reconhecer Deus na sua vida, a sua dependência desse Deus e você estabelecer um relacionamento com Ele. Dizer, Senhor, eu estou contigo, não é só dizer, muitas vezes levantamos a mão, aceitamos, eu no meu caso, eu já vim, né, de um berço evangélico, mas quem não nasce no berço evangélico, aí vem aqui, levantou a mão e pronto, acabou. Não, é ali que começou. Então, quando a minha filha falou disso, eu falei para ela assim, minha filha, para você saber o que é uma dor na alma, você primeiro precisa passar assim um processo e é só você sentindo mesmo. Mãe, mas e é que eu vou gostar? Eu falei, eu não sei, porque lá no secreto. Eu já te ensinei você a ir pro seu cantinho, eu estabeleci um cantinho para você lá. Eu não sei se você tem ido, se você tem frequentado, mas se você estiver fazendo isso, não demora. Você vai dizer para mim o que é a dor na alma. Mas é uma dor que te consola, que te conforta, porque o Espírito Santo está ali com você. É uma dor que se faz necessária, é parte do seu secreto. Pode continuar a apostila, mas que aí eu vou entrar mais para a prática, porque... O mundo está no chão para o inferno. Olha essa última parte. O mundo está marchando para o inferno. O mundo está marchando para o inferno em um ritmo tão rápido que comparado aos modernos aviões supersônicos, esses pareceriam tartarugas. No entanto, para a vergonha nossa, nem recordamos quando foi a última vez que passamos uma noite toda em oração a Deus, suplicando-lhe que derrame sobre nós um avivamento que avale o mundo. Não temos compaixão pelas almas. Estamos pensando que os andaimes são os prédios. As pregações de hoje, com sua falha interpretação das verdades bíblicas, não levam a confundir agitação com unção. Nos levam a confundir agitação com unção e comoção com avivamento. O segredo da oração é orar em secreto. Quem se entrega ao pecado para de orar, mas aquele que ora para de pecar. O fato é que somos pobres, mas não humildes de espírito. A oração é profundamente simples e ao mesmo tempo profunda. É uma forma de expressão tão simples que até uma criancinha pode exercitá-la, mas é igualmente tão sublime que ultrapassa os recursos da linguagem humana e esgota seu vocabulário. Lançar diante de Deus uma torrente de palavras não irá necessariamente impressioná-lo ou comovê-lo. Uma das mais significativas orações do Velho Testamento foi feita por uma pessoa que não pronunciou palavras. Seus lábios se moviam, porém não lhe ouviram voz nenhuma.
De fato, ela não tinha grandes dons de oratória. Sem dúvida, existem gemidos inexprimíveis. Será que nos encontramos num padrão tão inferior ao dos cristãos neotestamentários que não possuíam mais a fé dos nossos antepassados, com todas as suas realizações e implicações, mas somente a fé emocional de nossos contemporâneos? A oração é para o crente o que o capital é para um homem de negócios. Não se pode negar que a maior preocupação da igreja hoje são as finanças. No entanto, esse problema que tanto inquieta as igrejas modernas era o que menos perturbava a do Novo Testamento. Hoje damos mais ênfase à contribuição. Eles davam a oração. Tem aqui embaixo aqui também? Pode terminar. A oração não se mostra verdadeira quando A oração não se mostra verdadeira quando Deus escuta o que se lhe pede. Ela é verdadeira quando quem ora continua orando, até que seja ele mesmo a escutar o que Deus quer. Quem ora de verdade, nada mais faz senão escutar. Amém. Verdade. Olha, eu vou pedir o Max para ler Ezequiel 22:30. E o Adriano, lê para mim 1 Timóteo 2:1. E a Nádia vai ler com 1 Timóteo 2. Bota as mulheres para ler também. Calma aí. As mulheres que logo pegar o microfone vai ter que tomar dela. 1 Timóteo 2. Ezequiel 22:30 e 1 Timóteo 2:1. 22:30, Ezequiel. Isso. Procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim, e em favor dessa terra, para que eu não a destruísse. Mas não encontrei ninguém. Pode ler, Adriano. Amém. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Amém. É forte porque a palavra diz que Deus ele procurou. Ele procurou de um lado ao outro por um intercessor e ele não encontrou. E aí, quando ele não encontrou, nós vamos observar que aí vem Jesus. Jesus ele é o nosso intercessor à direita lá do Pai, e que ele, nesse momento que eu estou falando aqui com vocês, ele está lá, intercedendo por mim e por você. E aí, o Adriano leu ali, isso é algo que Deus quer da gente. Ele busca. Ele quer pessoas que se comprometam a isso, a orar, a interceder. O lindo que eu acho disso tudo, nós é que ganhamos com a presença do Senhor. Nós é que ganhamos, mas ainda assim Ele procura. Porque Ele quer nos agraciar. Ele poderia deixar a glória, a presença lá. Nós somos falhos. É nós que não estamos buscando, mas ainda assim, Ele busca. Ele quer compartilhar parte do céu. Ele quer compartilhar o reino. Ele quer compartilhar. Ele quer que vivamos experiências. Nádia Isabela agora. Vê para mim Romanos 8:34 e a outra Romanos 8:26. O Adriano vai ter que dar aí. Tá aí, não é? Vai ter hora que a gente se perde mesmo. Romanos 8:34. Parece às vezes nem tá aqui, né? De repente olha lá. Eu acho também que eu não estou precisando dar uma vida mais na Bíblia, porque tem dia que não sei se a idade já chegou. Tem Atos Apóstolos aí, tem? Tem Atos Apóstolos. Escola Dominical, Isabela. Atos Apóstolos. Romanos. Nádia, Romanos 8:34
Isabela, Romanos 8, 26. Pode ler? Pode ler. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou, dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Glória a Deus. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Olha só. Jesus, lá à direita, intercedendo por mim e por você. E aqui do nosso lado, o Espírito Santo. Nós somos, eu não sei nem a palavra, eu vou colocar privilegiados, mas eu não sei nem dizer a palavra certa. Jesus, ele tomou sobre si as nossas dores, os nossos pecados. Hoje ele está lá à direita do Pai e ele continua intercedendo por nós. Nosso advogado. O Espírito Santo está aqui me orientando, me direcionando, e ainda pega essa oração que eu não sei fazer, ou que eu oro errado, e vai transformando, e levando, e intercedendo, e entregando para Deus. Então nós temos, hoje eu falo assim, porque tem aqueles que não tiveram o Espírito Santo. Hoje nós temos ele aqui. Então o que falta para mim e para você? O Senhor, ele continua buscando pessoas para orar, para interceder. E aí eu já me deparei com pessoas que falam assim, mas e o ministério? Mas tem um ministério da intercessão. Não é para todos, e isso e aquilo. Eu quero dizer para você, sim, tem aqueles que tem aquele ministério que foi chamado para aquilo ali, para aquela intercessão. Mas a intercessão, a oração em si é para todos. Para todos. E isso, nós temos que exercitar isso. O pastor, ele foi chamado para pastorear. Mas ele precisa exercer essa oração. Ele também precisa dessa oração. Como o Max falou, para tudo que vamos fazer. É vital a oração. Ela está em tudo. Em todas as áreas da nossa vida. Ela está impregnada em tudo que vamos fazer. Então, hoje assim, eu vou até falar com o Max, que eu não falei mais cedo, que eu comecei assim, eu preciso falar com ele. A gente precisa deixar, por mais que a oração ela seja mais a prática mesmo, tem alguns tópicos que talvez as pessoas vão falar assim, mas aquilo, como eu devo orar, quando é que eu vou entender. Essas coisas eu queria deixar para uma outra aula, não é? Um outro estudo. Quando eu sei o meu tempo, até onde eu vou, aí tem essa parte para a gente estudar. Mas hoje eu senti que o Senhor hoje é o chamado, é o despertar. Nós precisamos fazer isso. Na quarta-feira, a Rosane falou disso. Ela estava aqui, você viu que ela falou assim, pai, se eu pudesse eu mudava a ordem do culto. Eu estou sentindo a necessidade de orar. E muitas vezes é isso que nós estamos precisando. Hoje eu tiro a mensagem, hoje eu tiro a palavra, hoje eu tiro os louvores, porque eu vou orar. O nosso culto está precisando de oração. Eu tenho meu cantinho? Eu tenho, mas eu preciso orar mais. Nós precisamos nos preparar mais. Nós temos recebido aqui na nossa igreja as profecias de que nós vamos expandir. E como nós vamos receber esse exército que está vindo? Como é que nós vamos receber pessoas para resgatar se não estivermos preparados? E eu só me preparo na oração. Então, assim, nessa noite, o que eu quero deixar de oração aqui e de intercessão, que agora eu vou passar mais para a parte da intercessão também, é essa necessidade que eu e você temos de orar. É a prática, e não é só falar não. Sabe, eu chegar assim, se dispor assim, falar assim, Senhor,
A hora que eu chegar na minha casa, eu vou começar a minha oração. E depois o Deus vai, é você e Deus, e aí você vai estipulando o seu tempo, é a sua intimidade com o Senhor. Mas nós precisamos dizer, Senhor, eis-me aqui, nós vamos orar. E agora eu quero falar para vocês um pouquinho mais de intercessão, que também é uma forma de oração. Já vimos aqui que Jesus intercede por nós, que o Espírito Santo também intercede por nós. Mas eu posso ser um intercessor. Deus, Ele nos chama. E muitas vezes Ele vai levantar, há necessidade de intercessores. E esses intercessores, muitas vezes, eles vão interceder assim, ainda que seja por uma causa ou por alguém, talvez tenha o seu tempo determinado. Mas o ministério em si, quem recebe esse ministério de intercessão, ele não cessa, ele não para. E eu vou contar aqui para vocês uma experiência. Como eu nasci num berço evangélico, pastores, né, na família, e eu era, embora a igreja assim, tradicional na época, mas era uma igreja de oração. E eu sempre, o pastor falou que aquilo chamava atenção, porque tinha aqueles diáconos na porta que não deixavam as crianças ficar saindo, correndo e tal, e eu conseguia assistir o culto todo sem me levantar. Eles começaram a prestar atenção nisso. Porque lá na escola eles falavam assim, lá na escola era diferente, eu era ativa, eu participava de tudo. E lá eu estava no culto, eu não ia com as crianças. E aí eles começaram a achar que talvez, será que é porque não está se socializando, né, aquela preocupação. Mas aí eles começaram a entender que não, que esse não ficar com as crianças diretamente era só, era na igreja, porque nos outros lugares eu participava. E eu frequentava assiduamente a escola bíblica dominical. E aí aconteceu eu tinha 9 anos, aconteceu um fato interessante. Nessa escola bíblica dominical, a professora lá começou a falar, né, e a gente estava falando sobre Davi. E eu já tinha estudado um pouco mais que eles sobre Davi. Naquela época se sabia só, né, que ele venceu o gigante e tal, uma pedra e tal. Só que eu já tinha ido um pouquinho a mais. E eu já sabia que ele era um homem segundo o coração de Deus. Eu já sabia que ele buscava Deus de uma maneira diferente, que Deus tinha aquele amor em especial por ele. E ninguém mais naquela sala sabia disso. Só que quando essa professora estava lá ministrando, um aluno, vendo eu falar muito em Davi, muito assim, ele foi e falou algo de Davi que eu não gostei. Que eu fiquei, e foi uma coisa que me chamou tanta atenção, porque eu comecei a chorar. E você não pode falar de Davi desse jeito, você não, com 9 anos. E a professora não ficou meio que sem entender o que estava acontecendo ali. E aquelas palavras que aquele menino falou ficou muito na minha cabeça, porque ele ouviu os pais falando. E ele ouviu de uma forma assim, pra mim, doeu. Porque numa briga de casal, a mãe falou, porque você é como Davi, você é isso, você é aquilo, porque você cobiça, porque você é isso, aquilo. E a criança ouviu aquilo. Então a criança falou que ela ouviu. Só que eu via o Davi de outra forma. Eu via o Davi coração, com apenas 9 anos. E eu comecei a perguntar e a estudar e a procurar livros que me falassem, que me relatassem. Até que num culto, embora uma igreja tradicional, o Espírito Santo encheu o pastor. E o pastor me chamou. E ele dizia que ali estava nascendo uma intercessora. Que as lágrimas que eu já derramava já era o chamado do Senhor. E assim foi. E aí começou, e eu comecei assim a
a ouvir. O meu secreto começou lá, cedo, a orar, a buscar. E se eu visse alguém passando na rua, eu corria e eu ia orar por aquela pessoa. E muitas vezes a criança passava, a pessoa passava sorrindo. E eu ia chorando orar. Eu não entendia por que eu estava orando. Que até aparentemente a pessoa estava bem. Mas aí eu começava a apresentar essa pessoa. Então, intercessão nada mais é do que você se colocar na brecha. Nada mais é você estabelecer uma conexão com Deus, em favor de alguém, uma causa. E nesse meio tempo desse chamado do Senhor, eu tinha alegria por isso. E era assim, eu já tive pessoas que eu escolhi. Eu olhava assim, e o Espírito Santo não direcionava, mas eu falava, eu vou interceder. Famílias inteiras. Com 12, 13 anos, 14 anos, eu intercedia muitas vezes por cidade, pelo país. Eu escolhia pessoas. Aí chegou um tempo que o Espírito Santo começou a me direcionar para uma causa, para alguém. Outras pessoas começaram a chegar me pedindo cobertura espiritual. E eu fui exercitando. Um tempo atrás, Deus chegou para mim. Aí é um pedido de Deus. Foi algo assim que eu me surpreendo até hoje, porque Deus chegou para mim. E eu estou colocando para você um ministério. Eu estou te apresentando um ministério para você cuidar. Eu estou te apresentando um ministério para você cobrir. Sem perguntas, sem questionamentos. Já questionei muito também. Eu sou teimosa também. Então, eu já questionei porque eu queria entender. Porque o ministério que Deus colocou para mim orar, eu não conhecia a pessoa. Então, como é que eu intercedo para alguém? Como é que eu me dou? Mas Deus sempre disse para mim, porque Ele é o meu amado. Porque o ministério dele, não é dele, é meu. Porque eu olho e vejo virtude nele. E aí eu comecei a fazer isso, por esse ministério. E eu vivi as maiores experiências da minha vida. Porque quando você faz uma intercessão, você faz o quê? Eu pego na mão de Deus. Antes de eu pegar, eu vou trazer esse Deus ao meu encontro. E eu vou começar a colocar por que eu quero a presença dele. O que me faz querer estar nessa presença. E aí quando ele vem, daquela forma sobrenatural, eu pego na mão dele. E com a outra mão eu vou pegar a pessoa que eu intercedo. Eu vou pegar a causa pela qual eu estou intercedendo. E quando eu faço isso, eu estabeleço uma conexão. E essa conexão, eu pego as dores dessa pessoa. Eu pego o coração dessa pessoa. Eu pego a vida dessa pessoa. E Deus, quando Deus me pediu isso, sempre as outras pessoas eu tenho um tempo determinado. Tempo às vezes por mim, tempo que muitas vezes o Espírito Santo fala agora chega, acabou. Mas Deus me disse que é até o meu último suspiro. Então, eu fico olhando a grandeza do Senhor, porque quanto mais eu oro, quanto mais eu cubro esse ministério, eu começo a parar de orar por mim. Um dia também questionei, Senhor, olha, eu não estou orando, a hora que eu vou orar por mim, o Senhor fala, levanta e ora por ele. Eu dobro o joelho e o Espírito Santo fala comigo, ei, não é para você não, é para ele. E aí um dia eu falei assim, Deus, mas e aí eu? E Deus disse para mim, enquanto você cuida dele, eu cuido de você. E assim tem sido. Então, tem momentos, Deus sabe de todas as coisas. Se ele pediu aquele alguém ali, Ele sabe o porquê. Então chega um momento que quando você se dispõe, você está com o seu coração mesmo,
Tem dias que eu sinto dores. É dores na alma, é dores físicas. Tem dia que eu sei que passou mal, porque eu estou passando mal. No período da minha intercessão. E não tem nada mais lindo que eu vou falar para você. Que é Deus. Você vê que Deus, Ele ama. Nós somos falhos, mas tem alguém que Ele ama absurdamente. Aí você fala assim, mas por que escolhe fulano? Por que escolheu o fulano? Eu não sei, Deus sabe. Ah, o que ele tem de melhor? Talvez ele não tenha de melhor. Mas ele é eleito. E Deus sabe. E por quê? E eu quero te convidar nessa noite, o horário já até avançou, a perguntar para você, neste momento aí sentado mesmo, eu quero que você estabeleça agora o seu momento de oração e de intercessão, se você sentir também essa vontade. Eu quero... Será? Quem é na sua família que está precisando de uma intercessão? Será que você já orou para todos? Será que o Espírito Santo vem ministrando para você que ainda que você não queira, eleve uma petição em favor daquela vida, daquela pessoa? Aquela pessoa, ela é importante para o Senhor. E não importa os nossos sentimentos, mas é os sentimentos do Senhor. Que você aproveite este momento. O que está te faltando no seu secreto? O que está faltando? Muitas vezes queremos ganhar alguém. Muitas vezes queremos transformação na vida de alguém. Muitas vezes nós mesmos estamos precisando de algo. Mas o que eu tenho feito? E Deus nessa noite manda te falar que é só uma atitude. É a atitude de se posicionar. É a atitude de receber a resposta do Senhor, seja ela qual for. Eu quero dizer para você que as coisas ocultas, o Espírito Santo tem falado para mim claramente. O oculto pertence ao Senhor. Não queira entender certas coisas que estão acontecendo. Deus um dia me disse, essa intercessão, um dia eu vou revelar. Eu não sei se é hoje, se é amanhã, se é depois, mas Ele vai me revelar no tempo dele. Porque Ele tem um propósito. Não foi o acaso. Mas eu quero falar para você nesta noite assim que aquilo que o Senhor te chamar, faça com excelência. Aquilo que o Senhor colocar dentro de você, não pergunte por que mais. Não tente entender. Mas deixe que a partir de hoje seja estabelecido em nome de Jesus um secreto na sua vida. Deixa que o Espírito Santo faça um mover na sua vida. Ainda que temos tantas coisas ainda para aprender, mas eu quero te falar que nessa noite eu não preciso aprender a atrair o Espírito Santo não, porque ele já está aí do seu lado. É só abraçar ele. Muitas vezes nós somos abraçados pelo Espírito Santo. Muitas vezes nós somos tocados. E ele só quer ser abraçado de volta. Mas nós não nos desprendemos. Então, eu vou orar aqui. Chama o pastor. Ou você ora por nós? Mas vou orar aqui, tá? Ah, tá. Tá, então eu vou orar e Marcos, eu vou orar aqui rapidinho e você esteja ministrando na vida deles. Amém. Soberano Deus, em nome de Jesus, Senhor, visita agora, Senhor, o coração de cada um aqui, o meu coração, Senhor. Ah, Deus, que o teu reino venha estabelecer, que a tua presença, Senhor, seja a necessidade de cada um aqui. Ah, Deus, que o Senhor venha, Senhor, estabelecer compromissos. Compromisso contigo, Senhor. Que nós possamos, ó Pai, não questionar mais, mas receber aquilo que o Senhor tem entregado, Senhor. Que eu possa dizer, eis-me aqui todas as vezes que o Senhor tiver algo para mim, Senhor.
Que eu possa, Senhor, me desprender de tudo, do plano físico, e alcançar, Senhor, em nome de Jesus, o plano espiritual. Que Deus possa contemplar agora o teu coração. Que você venha sair daqui querendo chegar em casa e se encontrar. Ter um encontro com o Senhor, mas pedir o Senhor para te revirar. O Senhor encontrar o teu espírito, a tua alma. E que Deus, Ele permaneça em oração contigo e comigo, em nome de Jesus. Amém.